Olá, bem-vindos mais uma vez. Cá vamos para a segunda aula. Hoje vamos falar sobre a segunda subdisciplina, na qual, portanto, está em que estão divididos esta disciplina de sabedoria, civilização e felicidade. Esta segunda disciplina a que dei o nome Desvendando Novos Sentidos. Esta disciplina surge baseada num desafio lançado por Lídia Jorge numa apresentação do livro dela em todos os sentidos e que corresponde, o que é que eu proponho? Ler as crónicas do livro em todos os sentidos, foi ela que lançou este desafio, pensar criticamente sobre elas, discordar e fundamentar a sua discórdia, ou concordar e acrescentar o que falta. Mas finalmente conversar, isto é, discutir com outros as questões que levantadas pela leitura deste livro. Porquê a necessidade desta subdisciplina? Por causa dos seguintes problemas. Primeiro, a polarização crescente do espaço público, isto é, o extremismo de opiniões em que ninguém ouve ninguém e toda a gente se zanga com toda a gente. Depois, a ampla disseminação da desinformação. Depois, a promoção e a validação da ignorância. Em quarto lugar, a dependência dos mundos digitais e virtuais que nos impedem de nos ligarmos a outros seres humanos e ao mundo real. E, em quinto lugar, esta falta de conexão concreta, real com os outros, desumaniza não apenas os outros, mas também a nós mesmos. E com esta subdisciplina eu pretendo fazer frente a estes problemas. Quais são as consequências destes problemas? Primeiro, uma cultura que favorece a competição, os julgamentos, as avaliações e as condenações, e que depois que tudo isto acaba por desembocar no racismo, na xenofobia, na misoginia, o ódio às mulheres, na homofobia, no idadismo, o preconceito contra os mais idosos ou contra as crianças, na gordofobia, etc, etc, etc. Onde o outro, seja ele qual for, é visto como uma ameaça permanente. Este outro pode ser qualquer um, pode ser homem, mulher, inclusivamente criança. Nós vimos isso já no Médio Oriente, onde vimos na televisão a defender-se que a justiça de matar bebés das mais diversas maneiras, incluindo a tiro ou à fome, ou como já assistimos publicamente até mesmo aqui em Portugal. Esta é uma citação da Lusa, do Público, 16 de julho de 2025, em que diz: Ventura leu no Parlamento uma lista de nomes estrangeiros de alunos de uma turma de jardim de infância de uma escola pública de Lisboa, considerando que passaram à frente de portugueses. A deputada Rita Matias fez o mesmo nas redes sociais. Reparem que eles não se limitaram a dizer que havia crianças estrangeiras. Eles disseram os nomes delas para pô-las, expô-las como o inimigo. E nunca referiram aquilo que para mim é óbvio, e se calhar para vocês também, que é: há crianças a mais, sítios a menos, o senhor Primeiro-Ministro trate com o seu governo de construir salas, construir novas escolas para servir estas crianças todas. Não, não foi esse o objetivo, nem era isso que eles queriam. Portanto, esta uma loucura contra os imigrantes leva ao ponto de demonizar até as crianças. E eu digo loucura contra os imigrantes, porque no Jornal de Negócios de quarta-feira de 1 de outubro deste ano, vem a dizer que sem imigrantes a carga fiscal teria de subir 35% para 43% do PIB. Ou seja, isto significaria que para cada contribuinte, em média, se os imigrantes saíssem todos de Portugal, cada contribuinte teria de pagar mais 1.700 € de impostos por ano, para o Estado continuar a funcionar. Portanto, vejam, isto é mesmo uma loucura. As causas destas situações, destes problemas, tive de um artigo do doutor engenheiro Arlindo de Oliveira, que diz que observa-se hoje em dia que muitas pessoas têm uma limitada compreensão do mundo, um fraco pensamento crítico, assiste a uma reduzida discussão profunda de ideias e conceitos, as pessoas manifestam incapacidades de questionar a autoridade das fontes de informação,
de analisar criticamente a informação recebida e de compreender as opções mais amplas que moldam as nossas vidas e que definirão o nosso futuro. Que solução é que esta subdisciplina propõe? Aprendermos uns com os outros. É que fazer o quê? A desvendar novos sentidos e compreensões a partir de pequenos textos, 2 páginas, 3 páginas, e da posterior conversa feita de diálogo constante entre todos. Portanto, não é uma aula no verdadeiro sentido do termo, é muito mais uma reflexão conjunta. O que é que se espera das pessoas, dos presentes nestas sessões? Bom, primeiro recuperarmos todos a arte tão pouco cultivada atualmente da conversa profunda, que a investigação tem mostrado que proporciona uma satisfação mais completa e duradoura do que a chamada small talk, a chamada conversa superficial. Conversas onde se sintam à vontade para partilharem pensamentos, emoções e aspirações, com o objetivo de levar uma maior aproximação entre todos, não de afastar as pessoas. Para isso já temos aí no espaço público mais do que seria suportável aceitar. Conversas onde cada um explica pelas suas próprias palavras o que entende, que relações estabelece com as suas vivências, como é que elas se entrelaçam com as dos colegas e com as de Lídia Jorge e que consequências é que podem decorrer disso tudo. Portanto, conversas em que devemos resistir à tentação de falar apenas para ter razão e para vencer o outro. Não é esse o objetivo, não é ter razão e vencer o outro. Nós devemos manter, aliás, sempre presentes os 4 pilares que falei na última aula, os 4 pilares dos bons relacionamentos e recordo afeto, portanto, falarmos com relações afetuosas, a escuta ativa, escutarmos o outro, o estabelecimento de limites para nós e para os outros e encorajar os esforços daqueles com quem a gente concorda e que a gente quer ver mais desenvolvidos. Mas não devemos ter receio de discordar ou de apresentar as nossas razões ou a nossa história pessoal. Conversas onde se podem pôr boas questões, capazes de produzirem várias interpretações, não só para enriquecerem a leitura deste livro, mas também para favorecerem modos diversificados de pensar o mundo atual e de imaginar outros mundos mais humanos. Em suma, conversas em que vamos procurar todos juntos desvendar e criar novos sentidos para a vida e para o mundo. E aqui está a explicação do título desta disciplina, Desvendando Novos Sentidos. O livro é este, Lídia Jorge em todos os sentidos. Há algumas orientações que ajudarão a manter a conversa focada no texto e a conseguir que todos os participantes tenham voz. Primeiro, leiam a crónica, cuidadosamente, antes de participar na conversa, para poderem estar preparados para conversar sobre ela. Em segundo lugar, esta preparação implica geralmente ler o texto mais do que uma vez e anotar passagens que considerem importantes, dúvidas que surjam durante a leitura, perguntas que abram novas interpretações, significados possíveis, mesmo que alguns sejam contraditórios entre si, propostas de linhas de debate sobre partes do texto, etc. O que vier à mente, mas escrevam, porque se não escreverem vão esquecer, chegam ao fim da leitura do texto e já não se lembram do que é que tinham pensado durante a leitura. É assim que eu faço, eu estou a falar disto por experiência própria, isso acontece comigo. Em terceiro lugar, expor as suas ideias na sala, na aula, na disciplina, mas também ouvir atentamente os outros participantes e responder-lhes direta e respeitosamente. Só assim poderemos aprender uns com os outros. Se for possível, dirigirmos aos outros membros do grupo e não sempre ao professor, isso tornará a discussão mais animada e envolvente. Da minha parte, eu vou procurar fazer perguntas para encorajar todos a participarem e para ajudar os membros do grupo a desenvolver as suas ideias e a conversarem uns com os outros. E quem não quiser ou não puder ler, bom, há solução. Pode ouvir na RTP Play estas crónicas lidas pela própria Lídia Jorge. Como é que fazemos isso? No Google fazem uma busca por, em todos os sentidos, RTP Play, escrevem isto, mais nada, basta isto, e surge a seguinte página. Vou fazer a busca em todos os sentidos RTP Play, surge esta página. E está aqui. No meu caso apareceu logo em primeiro lugar, provavelmente a vocês também aparecerá. Clicam nesta, que está a falar nisto, e surge a página desejada. É esta, onde podem ouvir as crónicas. O que é que têm que fazer aqui? Têm que andar para baixo, ok? Até encontrar a crónica desejada. A próxima crónica que nós vamos conversar, sobre a qual vamos conversar daqui a 15 dias, na próxima aula será uma aula normal
tem a ver com nem mais uma palmada sobre a comunicação, como já disse. Esta será, portanto, daqui a 15 dias, têm tempo para ler, para comprar o livro ou para ouvir, e será A Cidade Traída, porque as outras anteriores podem também ler, ouvir, claro, mas as outras anteriores já foram tratadas no ano anterior. Clicam aqui, na Cidade Traída, e surge a página seguinte, em que, em princípio, começará logo a crónica. Têm que esperar, porque aparece primeiro o indicativo do programa e depois, então, Lídia Jorge a ler a crónica. Se não tiver logo a funcionar, clicam perdão, clicam aqui neste íconezinho, verifiquem se está o som a funcionar neste íconezinho e aproveitem. Para aqueles que possam dizer, mas isto nós não devíamos ter aqui desenvolver cognitivamente, e sim, isto também tem o objetivo de desenvolver cognitivamente. E vou-vos dizer quais são as qualidades intelectuais que eu tenho sempre presente desenvolver com estas duas subdisciplinas, as duas, com toda a disciplina de sabedoria, civilização e felicidade. A curiosidade, a mãe de todas as qualidades intelectuais. A curiosidade que nos faz querer saber, querer aprofundar, investigar, ouvir os outros, saber o que é que os outros sabem, aprender, uma série de coisas, manter-nos vivos. No fundo, voltarmos um bocadinho à infância e não envelhecermos, porque a curiosidade é a característica principal das crianças pequenas. Depois ela vai sendo desencorajada e vai desaparecendo. A atenção ao outro, a atenção ao que a Lídia Jorge escreve, a atenção ao que os outros dizem, a humildade intelectual, o reconhecimento que sabemos pouco, ou que pelo menos não sabemos tudo, a humildade de, se não sabemos, vamos pedir a quem sabe, a autonomia intelectual, não temos que seguir o que os outros pensam, a opinião dos outros, incluindo a da Lídia Jorge, podemos discordar da Lídia Jorge, eu próprio às vezes discordo de algumas ideias da Lídia Jorge. Isto é que é a autonomia intelectual e eu pretendo que desenvolvam. O rigor intelectual, ter o cuidado de expressar exatamente a nossa ideia, não fazer condenações, julgamentos sem bases factuais. Ter esse rigor, a abertura de espírito, a capacidade de estarmos abertos, termos as nossas ideias, mas estarmos abertos a aprender com as ideias dos outros, a coragem intelectual aqui principalmente de podermos assumidamente dizer que não sabemos, mas que queremos aprender e que estamos dispostos a ouvir, não ter vergonha de exprimir a nossa opinião porque alguém pode criticar ou discordar. Termos essa coragem, é importante desenvolvê-la. A tenacidade intelectual, que é não desistir à primeira dificuldade. Se tivermos dificuldades em entender, pedimos ajuda, perguntamos na própria aula, mas não desistimos. Isto é a tenacidade intelectual. Pretendo, assim, tanto com estas aulas, ajudar os presentes a procurarem encontrar na sua vida do dia a dia sentidos, explicações e compreensões mais profundos, não se contentando com o superficial e o óbvio, e sempre como último objetivo desenvolver mais compaixão pelos outros. E pronto, uma boa conversa entre todos, e até à próxima aula, que, como já disse, será sobre a comunicação. Até lá, uma boa semana, bom fim de semana, tudo de bom.